nós vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos abrir a Bíblia e o coração. Vamos abrir a Bíblia para acompanhar o texto e abrir o coração para assimilar o texto. E o texto que estamos estudando, em 1 Timóteo 3, é um texto importante para todos nós, porque esse texto mostra um padrão elevado. Um padrão elevado para os líderes da igreja. Nós estudamos no capítulo 3, nos 7 primeiros versículos desse capítulo, nós estudamos a figura do bispo, do pastor, do episcopos, do presbítero, do ancião, o pastor da igreja, como deve ser. Nós estudamos nesses 7 primeiros versículos aqui. E nós já estudamos esse texto focalizando não só o dever do pastor, mas considerando que o pastor deve ser modelo para o rebanho. Nós consideramos esses requisitos aqui, grande, se não todos, pelo menos grande parte deles, como requisitos que todos nós devemos perseguir. Todos, homens e mulheres, jovens e velhos, adultos, crianças, cristãs, todos devem perseguir, já que esse modelo é o modelo do pastor e o pastor tem por obrigação ser modelo do rebanho. E nós enfatizamos que assim deve ser o pastor e você deve imitá-lo. No versículo 8, esse raciocínio continua. Continua porque existe uma palavra que inaugura o versículo 8, e os irmãos podem observar essa palavra aí, a palavra semelhantemente. Essa palavra semelhantemente, ela é repleta de significado. Por quê? Porque ela coloca o diácono no mesmo nível de obrigação moral do pastor. Se o diácono não tem a mesma obrigação ministerial, se o diácono não tem a mesma obrigação no que diz respeito à sua função, obrigações funcionais, o diácono tem obrigações morais, ele tem que ajustar a sua vida a um padrão específico. E isso também é relevante para nós todos, porque o líder da igreja, o diácono, deve sim ser padrão. O diácono também deve ser modelo para os demais. O diácono, quando a Bíblia fala que ele deve alcançar justa preeminência, isso significa que as pessoas devem olhar para ele e respeitá-lo. Por quê? Porque ele é um padrão, ele é um modelo, ele é alguém que encarna, que mostra em sua vida estar revestido de virtudes que devem ser imitadas. Então, esse texto é um texto relevante para todos nós. Todos nós devemos olhar para esse texto dizendo assim: eu quero para mim as qualidades de um diácono. Eu quero isso para a minha vida. Então vamos estudar essas qualidades. Já iniciamos o estudo delas, na verdade. Na semana retrasada já estudamos o início desse texto, estudamos o versículo 8. E hoje vamos estudar os versículos 9 e 10. Nós estamos dividindo esse texto da seguinte forma: nós estamos falando sobre requisitos básicos do diaconato. E no versículo 8, os irmãos devem se lembrar, nós olhamos para os requisitos pessoais. Os irmãos devem se lembrar disso. Versículo 8, os requisitos pessoais. E nós falamos de requisitos ligados à postura deles, dos diáconos, as palavras dos diáconos como devem ser, a praxe dos diáconos, ou seja, seus costumes como devem ser, e os propósitos, as intenções dos diáconos como devem ser. Então, olhando para o versículo 8, nós aprendemos quais devem ser os requisitos pessoais, particulares do diácono. Agora, nos versículos 9 e 10, nós vamos aprender como devem ser os requisitos ligados à carreira cristã do diácono. Quais são os requisitos que devem estar presentes na sua carreira cristã? E no final, quando nós estudarmos os versículos 11 e 12, nós vamos aprender os requisitos ligados à família do diácono. Então, nós temos esses 3 requisitos, esses 3 grupos de requisitos presentes aqui.
Então nós podemos acompanhar com muita facilidade a exposição desse texto, porque é um texto fácil de se dividir, é um texto fácil de se expor de forma sistemática. Versículo 8, requisitos pessoais. Os versículos 9 e 10, requisitos ligados à carreira cristã. Versículos 11 e 12, requisitos ligados à família do diácono. E todos nós, com o coração aberto, vamos tentar desenvolver isso na nossa própria vida. O diácono é um padrão. Aqui nós temos o padrão que ele deve atingir e nós devemos imitar o diácono também, como diz o texto aqui, o texto fala semelhantemente, alçando o diácono à posição de líder espiritual, alçando o diácono à posição semelhante à do pastor, e por isso nós devemos também nos ajustar a esses modelos. Muito bem, nós falamos no primeiro estudo sobre esse trecho, dos versículos 8 a 12, nós falamos que existe uma diferença entre diaconia e diaconato. E eu quero destacar isso novamente aqui. A diaconia significa serviço, e isso todos nós devemos realizar. Todos os crentes têm por obrigação exercer a diaconia. Diaconia é isso, é um serviço livre, não é o serviço do empregado pago, remunerado, não é o serviço do escravo que é obrigado. A diaconia é um serviço livre, um serviço voluntário, que pode tomar as mais variadas formas. Alguém que fica na introdução, por exemplo, está diaconizando. Alguém que serve na cantina está diaconizando. Alguém que ajuda a arrumar um banco numa igreja está exercendo a diaconia, o serviço. E isso não é algo que somente um grupo deve exercer. Não. A diaconia é uma obrigação sua, meu irmão. Você tem que diaconizar. Você tem que exercer a diaconia em algum sentido. Note bem, Deus colocou você numa igreja. E Deus colocou você numa igreja para que essa igreja seja melhor com a sua presença aqui. A sua presença aqui na igreja tem que fazer alguma diferença. A sua presença aqui nesta igreja tem que fazer com que essa igreja, sem você, seja uma igreja mais fraca. Essa igreja sem você tenha mais dificuldades. Essa igreja sem você sofra um pouquinho mais. Essa igreja, com a sua presença aqui, tem que ter uma vida mais fácil, tem que ter necessidades mais bem supridas, melhor supridas. Tem que ser uma igreja melhor porque você está aqui. Você tem que fazer essa diferença, diaconizando, realizando um serviço. Se você olha para a sua vida e você percebe que a sua presença na igreja ou não faz diferença, não acrescenta coisa alguma, não facilita nada, existe algo errado na sua vida. Existe algo errado na sua conduta cristã. Você tem que realizar alguma coisa que torne a vida da igreja uma vida melhor, que torne a igreja uma igreja melhor. Note bem, você fazendo isso, você não está servindo a igreja. Você não está servindo o pastor da igreja. Nós temos que colocar isso em nossa cabeça. Você não está servindo a liderança da igreja. Você não está servindo uma instituição com uma liderança humana. Quando você se curva diante do serviço na igreja em que Deus colocou você, você está servindo nada mais, nada menos do que o Senhor da igreja, o Rei soberano, o Rei dos reis. É a Ele, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo, é a Cristo o Senhor que estais servindo. Eu tenho que ter essa visão, eu estou servindo o meu Rei. Na igreja em que Ele, soberana e graciosamente me colocou. E eu tenho a responsabilidade de servi-lo com tudo que eu sou. Porque eu não sou dele, ele não comprou 90% de mim. Ele me comprou plenamente, totalmente, eu sou dele. E eu quero servi-lo, eu quero diaconizar na igreja onde ele, por sua graça, me pôs. Todos nós temos esse dever diante do nosso Deus e devemos enxergar desse modo. Algumas pessoas às vezes ficam bravas com algum problema na igreja e falam, não faço mais nada. Meus irmãos, que visão vergonhosa, que visão infantil, que visão mundana.
Que coisa, que compreensão manca, aleijada da graça de Deus e da sua igreja. Nós não podemos reagir assim. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Eu gosto muito de preparar aulas, eu aprendo muito preparando aulas, eu gosto de fazer esse trabalho. Eu me lembro, a minha filhinha perguntou para mim: pai, por que você fica o dia inteiro aí preparando isso aí para os seus alunos? Eu disse a ela uma vez, a minha filhinha Helena uma vez, eu falei: filhinha, quem falou? Quem disse para você que eu estou preparando essa aula para os meus alunos? Quem foi que disse isso para você? Eu não estou preparando esta aula para os meus alunos. Eu tenho um rei, filhinha. Esta aula eu estou preparando para servir ao meu rei. Não importa se meus alunos são bons ou dedicados. Não importa se meus alunos são zelosos e estudiosos. Não importa se a escola onde estou ensinando é uma escola perfeita ou não. Essas coisas são secundárias para mim, filhinha. Esta aula eu estou preparando para o serviço do meu rei. E é pouco o tempo que eu gasto nela. Eu tenho vergonha de dar essa aula. Tenho vergonha. Porque o meu rei mereceria que eu não dormisse trabalhando para ele. Queridos, nós temos que adquirir a visão diaconal. Eu sou um servo do Rei dos Reis e vou servi-lo no campo em que ele me colocou. Há uma distinção entre diaconia e diaconato. O diaconato é diferente. O diaconato é uma função de um oficial da igreja. E nós temos aqui na nossa igreja pessoas que exercem não só a diaconia, que todos devem exercer. Nós temos aqui na igreja pessoas que exercem o diaconato. São pessoas que estão exercendo uma função oficial, são líderes da igreja. Aqui em nossa igreja nós temos 4 pessoas que exercem essa função e temos uma pessoa que está em experiência numa congregação, que é o Carlos Ferola, numa congregação em Atibaia. Eu já convidei outras pessoas para comporem esse grupo. Eventualmente eu convido, eu falo: você quer ser diácono? E as pessoas avaliam e pensam: pastor, eu quero diaconizar. Eu quero exercer diaconia, mas não quero exercer diaconato. As pessoas, os homens a quem eu convido dizem isso às vezes para mim. E eu respeito muito isso. Eu falo: ok, então você não vai exercer o diaconato. Mas lembre-se, a diaconia você tem que continuar exercendo. E isso tem acontecido. Mas essa distinção é muito importante. O texto fala do exercício do diaconato, mas os requisitos presentes aqui são requisitos que devem estar presentes na vida de todas as pessoas. Muito bem, vamos ler então os versículos 9 e 10. E esses versículos vão apontar para os requisitos ligados à carreira cristã. Prestem atenção no que diz os versículos 9 e 10, acompanhem. Se eu estiver passando do tempo, então alguém faz assim que eu vou ver. Pastor, chega, já deu. Né? Eu vou brecando, né? São 8 horas, o texto é pequeno e nós podemos caminhar rápido nele, mas o importante é que os irmãos assimilem o que será dito aqui, aprendam o texto bíblico. É importante aprender o texto bíblico. Não podemos voltar para casa do mesmo jeito que entramos. Temos que saber algo mais diante do que está diante de nós aqui. Mas eu não quero passar do horário. Eu digo isso porque na última vez eu passei do horário. Eu falei sobre diáconos e passei do horário. Porque eu gosto de falar, quando eu falei sobre os pastores, eu falei bem rápido. Né? Então, agora, sobre os diáconos eu me prolonguei mais. Então eu não quero ultrapassar. Então, se os irmãos, eu não tenho relógio ali atrás. O Edson já falou para mim: pastor, tem que colocar um relojão ali atrás. O Edson falou: tem que comprar um relógio e colocar lá atrás. Mas eu sempre esqueço de comprar esse relógio. E tem que colocar lá. Mas vamos comprar e colocar o relógio lá. Mas enquanto eu não tenho o relógio lá, os irmãos então me sinalizem aí, se eu estiver passando do horário. O Wellington que está lá atrás, viu, Wellington? Você dá um sinalzinho assim para mim: pastor, está passando da hora, ok? Mas eu não quero passar da hora não. Vamos ver então os versículos 9 e 10 aqui. Diz assim sobre o diácono, como ele deve ser, diz assim: requisitos ligados à carreira cristã. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Ok? Aqui nós temos
consubstanciados nesse texto os requisitos ligados à carreira cristã que o diácono deve preencher. Então vamos observar o primeiro deles. O primeiro deles eu classifiquei da seguinte maneira: o diácono deve conservar a ortodoxia e deve conservar a ortopraxia. Eu já falei sobre essas duas palavras aqui em outras ocasiões. Os irmãos então já sabem o significado dessas duas palavras, ortodoxia e ortopraxia. Os irmãos já sabem, por exemplo, que a palavra orto, ou no grego ortos, significa direito, reto. Ok? Eu lembro meu irmãozinho, um dos meus irmãos, mais novos do que eu, ele tinha o pé torto quando era pequeno. Chamavam ele de garrincha. Né? Os mais velhos sabem por quê. Né? Chamavam ele de garrincha, porque ele tinha a perninha torta, o pezinho torto, e era até engraçado ver ele andando. Mas ele teve que comprar, quando era pequeno, minha mãe teve que comprar uma bota, como chamava? Uma bota ortopédica. O que significa isso? Ortopédico. Paidia significa criança. Uma bota ortopédica é uma bota para endireitar criança torta. Né? Tem muita criança torta hoje em dia, mas que não se endireita com bota, né? Se endireita com cinta. Né? Mas esse tipo de criança torta, com o pé torto, era usada essa bota. A bota era para endireitar a criança que tinha esse problema aí na sua formação. Não sei como é que isso acontece. Depois os médicos já explicam como é que uma criança fica com o pé torto. Okay? Mas orto significa isso, direito, reto. A ortodoxia significa doutrina reta. O diácono tem que ser alguém que defende a doutrina reta. Ele não pode acolher, ele não pode assimilar doutrinas heréticas. Ele não pode ligar a televisão e ouvir aqueles pregadores de mentiras ali e apoiar, e dizer que aquilo é uma bênção. Pastor, o senhor não sabe o sermão que eu ouvi essa semana lá na televisão, daquele pastor que se chama... E fala o nome de um herege safado aí que a gente sabe. Ele não pode ser alguém assim. Ele não pode acolher a heterodoxia, a outra doutrina, a doutrina diferente, a doutrina torta. Não. Ele tem que acolher a ortodoxia, a doutrina reta. Se os irmãos olharem com atenção o texto diz assim: conservando, a palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo é o verbo ter. Ele tem que ter a doutrina reta. Ele tem que manter a doutrina reta. Ele tem que reter a doutrina reta. Veja, conservando o mistério da fé. O que significa isso? Os diáconos têm um mistério que o pastor conta para eles e ninguém sabe. Não é nada disso. Os diáconos, eles detêm um conhecimento que só o pastor e ele sabe. Nada disso, nada disso. Não tem nada a ver com isso. Não é um grupo ali hermético, não é uma sociedade secreta com mistérios lá dentro, nada disso, nada. O mistério da fé são as doutrinas que estavam ocultas, que são a nossa fé, que compõem o nosso corpo doutrinário, o nosso corpo de fé, o nosso conjunto de verdades nas quais nós cremos. Essa é a fé. A fé mencionada aqui não é a fé pessoal, a fé em Deus, a fé salvadora, não. Aqui fé é o conjunto de doutrinas dadas por Deus aos homens através dos apóstolos e profetas. Por que é esse conjunto de doutrinas que nós dizemos, esta é a nossa fé? Esse conjunto de verdades, isso aqui é a nossa fé, porque é chamado de mistério? Porque isso estava oculto. Estava escondido e foi revelado. O apóstolo Paulo sempre se refere à fé evangélica, às verdades evangélicas, às doutrinas cristãs, como o mistério que estava oculto. Mas agora foi revelado, e nós então olhamos para isso que foi revelado e cremos nisso. Cremos nesse mistério que estava escondido. Esse é o mistério da
fé. O diácono tem que guardar isso, reter isso, abraçar isso. A fé verdadeira, a ortodoxia. Vejam, eu vou apontar alguns textos para os irmãos. Vamos olhar depressa para esses textos, para que os irmãos assimilem essa linguagem, a do mistério da fé. Vejam Romanos 16, por exemplo. Eu quero olhar com os irmãos para isso, até porque alguns irmãos anotam essas coisas. E às vezes os irmãos anotam essas coisas e depois chegam no trabalho ou na escola e compartilham com algum outro irmão. Ou compartilham com a pessoa não crente. E aí a pessoa não crente fala, olha, mas fala mais sobre isso. Mas onde o pastor se baseou para falar isso aí? E se eu não falo os textos bíblicos, a pessoa fala, não sei, vou ligar para o pastor. Aí liga, pastor, tem mais algum texto sobre isso aí? Pastor, olha, eu estou com uma dúvida aqui, olha, um amigo meu, enfim, está perguntando sobre aquilo que o senhor falou domingo, e ele quer saber, então já passo tudo para os irmãos aí, se quiser ligar para mim, pode ligar a hora que quiser, não tem problema, né? Mas eu já facilito dando alguns textos aí que podem ajudar, caso você seja abordado assim, e também para que os irmãos aprendam melhor. Então vejam aí, Romanos 16, o finzinho de Romanos 16. Veja como o apóstolo Paulo se refere ao Evangelho. Veja o que diz aí, versículo 25. Romanos 16, 25. Presta atenção. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Veja, o evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, é a revelação de um mistério que foi guardado no passado, em versículo 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, ok? Então nós temos aqui a descrição do Evangelho como um mistério que estava escondido e se manifestou. Já falamos disso para os irmãos outras vezes, os irmãos já estão doutores nessa linguagem. Mas vejam também, virando a página da Bíblia, 1 aos Coríntios, você vira a página da Bíblia 2 vezes, você chega em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, vire 2 vezes a página da Bíblia, você chega lá. Não precisa olhar no índice, só virar a página 2 vezes, já chega aí. Veja, 1 aos Coríntios 2, 7, veja o que Paulo diz aqui. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, é o 2,7 de 1 aos Coríntios. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, o que ele falava? O Evangelho, a verdade, a pregação da fé. Falamos em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Qual é essa sabedoria em mistério, outrora oculta? É o Evangelho. É a nossa fé, as doutrinas que nós cremos. É isso que o diácono deve reter, manter, preservar. O diácono não pode se desviar dessas doutrinas. Ele não pode ensinar ou crer em heresias. Vire as páginas da Bíblia, chegue em Efésios. Esse texto é o texto que eu mais gosto. Efésios 3, 4. Eu gosto muito desse texto aqui. Efésios 3, versículo 4. Então veja aí, diz assim, observe. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, a fé escondida foi trazida à luz. E quem trouxe essa fé à luz? Os apóstolos e profetas. Onde estão as coisas que foram reveladas a eles? Na Escritura. Aqui nós temos o mistério da fé, dado aos santos. E o diácono deve se apegar a isso, reter isso. Se você voltar para 1 Timóteo 3, nós demos um passeiozinho aí, fomos até Efésios, fomos até Romanos, fomos até 1 aos Coríntios. Mas você voltando para 1 Timóteo 3, para o texto que estamos estudando, nós estamos no versículo 9, conservando o mistério da fé. Veja, desça os olhos, vai escorregando os seus olhos e chegue no versículo 16. Escorregando os seus olhos pelo texto, você chega no 16. E olha o que diz aí. Evidentemente, grande é
o mistério da piedade. E ele vai dizer qual é o mistério da piedade, que ele não chama de mistério da fé. Ele chama do mistério da reverência, ou a revelação que é digna de reverência, ou a revelação que produz reverência e piedade. É disso que ele vai falar agora. E ele vai dizer qual é esse mistério revelado. Ele vai revelar o mistério que na realidade ele já pregava, já era revelado. Ele diz, aquele que foi manifestado na carne, ele está falando da encarnação de Cristo. Cristo se manifestou em carne, Deus se fez homem, é o que nós celebramos no Natal. Deus se fez homem. Isso é revelação dele, é o mistério revelado. Deus se fez homem. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Aqui existe uma certa dificuldade na interpretação. Algumas versões colocam espírito com maiúscula, outras versões colocam espírito com minúscula. É possível que seja espírito em maiúscula, porque pode significar que o Espírito Santo deu testemunho da divindade de Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos. Isso se harmoniza com o capítulo 1 de Romanos, no começo de Romanos, os primeiros versículos de Romanos. Então, justificado em espírito pode ser que o Espírito Santo demonstrou a justiça dele ressuscitando-o dentre os mortos. Vejam, tudo isso é um mistério da piedade. Cristo nasceu em carne, ressuscitou pelo Espírito, foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o mistério da piedade. Nós temos que crer nisso, o diácono tem que crer nisso, esse é o mistério da fé. Muito bem. Alguém poderia ser diácono sem ser ortodoxo? Não. Eu vou até além. Eu acredito que nem membro da igreja pode ser. Eu me lembro que um dos pastores que vieram pregar aqui há alguns anos, no nosso aniversário, os irmãos devem se lembrar do pastor Paulo Roberto Soria. Lembra do pastor Paulo Roberto Soria? Tinha um vozeirão, né? Paulo Roberto Soria, ele falava bem grosso assim, né? E um pastor bem formal. E nós chamamos o pastor Soria para pregar aqui, porque ele se converteu aqui nesta igreja quando ele era criança. Ele era pequenininho, e ele foi convidado para vir numa EBF, e ele veio na EBF, e participou da EBF e ganhou uma Bíblia aqui na igreja, porque ele decorou alguns versículos. E foi embora. Quando a nossa igreja fez, se eu não me engano, 65 anos, se eu não me engano, não me lembro agora, nós chamamos o pastor Soria para pregar aqui. E ele veio, foi um dia maravilhoso. E sabe que Bíblia ele trouxe para pregar? Ele pregou na Bíblia que ele ganhou aqui quando era menino. Ele trouxe a Bíblia velhinha aqui, né? Já toda desgastada, e tinha ali a dedicatória ao menino Paulo Roberto Soria, né? Na EBF de tal ano ali. Eu fiquei até emocionado, até chorei. Bom, eu quase não choro também, né? Fiquei muito emocionado nesse dia. Ele pregou aqui para nós, foi um dia maravilhoso aquele dia. Pastor Soria marcou bastante a nossa igreja naquele momento. E o pastor Soria disse para mim que quando ele chegou na igreja, não sei se na igreja onde ele está agora ou numa outra, ele chegou lá e um líder procurou ele quando ele chegou na igreja e falou assim para ele: pastor, eu tenho uma coisa para dizer para o senhor, é um comunicado. Eu estou aqui há muitos anos, estou aqui nessa igreja há 30 anos, ou seja, se eu estou aqui há 30 anos, eu já adquiri estabilidade, né? E eu posso fazer o que eu quero, porque afinal de contas eu tenho 30 anos de casa, então eu posso fazer o que eu quero aqui, né? Então quando a pessoa fala que está na igreja há tanto tempo, às vezes a intenção é essa, é dizer que desenvolveu ou adquiriu prerrogativas decorrentes do passar do tempo. Isso não existe, mas a pessoa abordou o pastor Soria assim: olha, estou aqui nessa igreja há muitos anos, há 30 anos, não sei quantos anos, e eu não creio que Jesus é Deus. E eu sou professor da escola dominical, sou líder da igreja, e até hoje nenhum pastor se meteu comigo. Então, só estou avisando o Senhor, né? Só um aviso, né? Não estou pedindo permissão, nada, só estou comunicando, né? Eu sou líder aqui na igreja, sou professor da EBD e eu não creio na divindade de Jesus. Algum problema? O pastor Soria falou assim: olha, problema muito sério, porque eu vou também fazer um comunicado a você. A partir de agora, desse momento,
Você não é mais líder aqui e nem professor aqui. Você não é mais nada aqui. Na minha liderança você não fica, na minha igreja você não ensina. Acabou hoje. Não, mas há muitos anos, não importa o tempo que você está aqui. Isso só piora a situação. Aqui você não ensina e não lidera mais. Eu acho que o pastor Soares foi até bonzinho. Eu não faria isso. Eu expulsaria da igreja. Não sei se o pastor Soares expulsou da igreja. Mas se alguém não se arrepende de uma blasfêmia dessas, não pode ser só afastado da liderança. Tem que ser expulso da igreja. Porque se Jesus não é Deus, quem morreu na cruz? Que valor teve o sacrifício na cruz? Não valeu nada. Se Jesus não é Deus, o sacrifício foi finito. E se o sacrifício foi finito para uma culpa infinita, nós ainda estamos perdidos. E todos nós iremos para o inferno, porque aquele sacrifício não resolveu o nosso problema. De uma culpa infinita, diante de um Deus que é infinitamente justo e requer um sacrifício infinito. Se Jesus é uma criatura apenas, um homem comum, então o sacrifício dele não valeu nada. Qualquer um de nós pode ter morrido na cruz também. Então o pastor fez muito bem. O líder da igreja, ele tem que adotar a ortodoxia. Abraçar, manter, reter, deter, proteger o mistério da fé. Muito bem, mas o versículo não termina aí. Os irmãos devem observar a sequência. Veja o que diz aí, versículo 9. Acompanhem com atenção. Conservando o mistério da fé, com a consciência pura. Aqui nós temos a ortopraxia. Alguém, note bem, é possível alguém ter uma ortodoxia perfeita e uma vida torta? Sim ou não? É possível? Ou não? É possível alguém dizer coisas e crer em coisas perfeitas, mas a sua vida ser uma vida torta. Ter o discurso bonito, dizer, olha, eu creio aqui nessas coisas todas, todos esses itens aqui da fé, eu abraço tudo isso, mas na sua vida diária, ter segredos, ter condutas que fazem com que a sua consciência o incomode. O que é uma consciência pura? Uma consciência pura é, na verdade, o correspondente que nós temos para a consciência limpa. Nós usamos mais a expressão consciência limpa. Consciência limpa é o quê? É uma consciência que não está me acusando de coisas erradas que eu fiz. A sua consciência está limpa? Agora. Você sabe. A nossa consciência, ela não nos engana. Ela pode morrer se você calá-la muito tempo. Se ela falar com você e você não der ouvidos, se ela falar de novo e você não ouvir, e se ela gritar e você disser, essa consciência minha é fruto da minha criação, isso é fruto de ideias que o pastor pôs na minha cabeça, e você racionalizar e não ouvir sua consciência, ela vai parar de falar. É a famosa consciência cauterizada. É a consciência má. É a consciência cauterizada. Ela não sangra. Ela não sangra mais. Ela cauterizou. Ela não incomoda mais. Mas, enquanto a consciência não chega nesse ponto, ela incomoda sempre que eu faço algo mal. Quando ela incomoda, aí está. É a consciência suja. É a consciência pesada, como nós falamos. Ela nos acusa de coisas que nós fazemos e nos incomoda. O diácono, ele tem que reter a sã doutrina e reter a sã consciência. Ele não pode ter uma consciência que vive a acusá-lo pelos erros que ele comete. A consciência deve estar pura, limpa. A sua consciência, estava perguntando para você agora há pouco, a sua consciência agora está limpa? Ou tem alguma coisa te incomodando? A gente às vezes lida com isso assim. Isso não é nada. Isso aí é. Esse negócio isso passa.
Não faça isso. Não faça isso. Eu sei como que é, porque meu coração é igual ao seu. Eu conheço o seu coração, sabe por quê? Sabe por que eu conheço o seu coração? Sabe por que às vezes você fala assim, nossa, como é que o pastor adivinha o que eu estou pensando? Eu não adivinho o que você está pensando. Como é que o pastor acerta direitinho, ele descreve exatamente o que eu estou pensando e fazendo aqui dentro? Sabe por quê? Não é que eu adivinho, é que meu coração é igualzinho ao seu. Igualzinho. É feito do mesmo material. E quando a consciência incomoda, a gente faz isso. Isso aqui não é nada, isso vai passar. Não faça isso. Se você fizer isso, a consciência vai se calar, vai se cauterizar, e vai ser uma consciência má, não vai trabalhar mais. Se a sua consciência incomoda você, irmão, conserte sua vida. Ouça o que ela está dizendo, ouça. A consciência é honesta. Deus colocou esse guarda em nós. Deus colocou esse guarda no nosso coração para nos alertar. E o Espírito Santo usa a consciência para nos corrigir. Então, se você olha para a sua vida e você fala, isso não está certo, pare. Não racionalize, pare. Isso é fanatismo. Não é. Pare. Abandone o seu pecado e deixe a sua consciência em paz. Deixe a sua consciência limpa, livre, leve. Faça isso. O diácono deve viver assim, com uma consciência leve, pura, tranquila. Veja o que acontece se você não fizer isso. Veja no capítulo 1, versículo 19. Olha o perigo de você não fazer isso. Se você olhar aí o capítulo 1 do mesmo livro, versículo 19, veja o que pode acontecer. Diz assim, mantendo a fé, olha aqui a mesma coisa do diácono, mantendo a fé e boa consciência. É o mesmo ensino do texto que estamos estudando. Por quê? Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, o que é rejeitar a boa consciência? Ela fala, eu não escuto. Tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha o que vai acontecer se você rejeitar a boa consciência. Cedo ou tarde, você abandona a fé. Isso é muito sério, irmãos. Nós temos que primar por isso, o diácono deve primar por isso, o diácono não pode permitir que a sua consciência pare de incomodá-lo, e ele deve fazer com que ela não o incomode em virtude da sua conduta, da sua retidão. A minha consciência está em paz, ela não me incomoda não porque ela está cauterizada, ela não me incomoda porque eu tenho vivido uma vida reta. Eu posso ser um diácono sim, porque eu tenho uma doutrina reta e uma vida reta. A minha consciência não me argui, a minha consciência não me argui de nada, não me incomoda em nada, porque a minha vida é uma vida de retidão. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo. Veja a segunda carta a Timóteo, vire a página da Bíblia 3 vezes, você chega em 2 Timóteo, e você vê o versículo 3 do capítulo 1. Vejam o que Paulo escreve. 2 Timóteo 1:3. 2 Timóteo 1:3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. É assim que eu devo nutrir minha consciência e servir o meu Deus. Com a consciência pura. Tem alguma coisa aqui atrás. A consciência do João incomodou ele. Ele colocou o texto aí, facilita. Obrigado, João. Sirva ao meu Deus com a consciência pura. Você pode falar isso hoje à noite? Não fuja da consciência agora. Não se desvie. Não olhe para o lado. Não olhe para o lado. Não olhe para o lado e já sei o que está pensando. Você pode dizer isso agora? Eu estou servindo a Deus aqui neste culto com a minha consciência pura. Ela não me incomoda em nada. Minha vida está reta diante de Deus. O meu serviço aqui, quando eu entrei, comecei a cantar, adorar o meu Deus, prestar o meu serviço em todos os aspectos, eu fiz isso com a minha consciência pura, limpa. Você pode dizer isso agora? Se você não pode, ouça o que ela está dizendo. Arrependa-se, porque quem rejeita a boa consciência naufraga na fé. Não brinque com isso. Você pensa que o naufrágio acontece na hora? Não é assim. O naufrágio é lento,
devagar, aos poucos. Quando você vê, está lá no fundo. Não brinque com essas coisas, nunca. Voltando para o texto que você tem aí, diáconos, muita atenção. Diáconos, esse texto é para vocês especialmente. 4 diáconos que estão aqui. O pastor está pregando dirigido? Tô, com certeza, com a consciência limpa. Estou pregando direcionado. Os alvos principais são os 4 diáconos desta igreja. Os alvos secundários são os irmãos todos aqui. Mas os alvos principais são os diáconos da igreja. Esse texto é para vocês. E vejam, você correndo os olhos pelo texto, sai do versículo 9, vai correndo os olhos, você chega no capítulo 4. Quando chega no capítulo 4, você vê o versículo 2. E note a descrição do falso mestre, do servo do diabo. Veja como o servo do diabo é. Versículo 2, capítulo 4. Diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras. Ortodoxia ou heterodoxia? É ortodoxia falar mentira? Não. Eles ensinam doutrinas falsas, os falsos mestres. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Heterodoxia. E continue. E que tem cauterizada a própria consciência. Você sabe qual é o oposto do bom diácono? O falso mestre. O falso mestre, o mestre da mentira, esse é o oposto do diácono. Se o diácono não for alguém que abraça a ortodoxia e a ortopraxia, ele vai ser um falso mestre, um servo de Satanás. Por quê? Porque ensinará a mentira, promoverá a mentira e terá consciência cauterizada. Longe dos nossos diáconos, uma desgraça como essa. Muito bem. Então nós temos aqui, no versículo 9, nós temos aqui o primeiro requisito do diaconato ligado à sua carreira cristã. A ortodoxia e a ortopraxia. Diáconos devem manter isso. E os crentes da igreja devem imitar isso. Os irmãos da igreja devem ser ortodoxos e ortopráticos. Devem abraçar a fé com a consciência limpa. Muito bem. Com a consciência limpa, eu posso continuar? Respondam com a consciência limpa. Posso? Ok. Então nós vamos falar sobre o segundo requisito ligado à carreira cristã. E aí nós encerramos. Qual é o segundo requisito ligado à carreira cristã? Esse requisito está no versículo 10. Vamos ver o que diz o texto aqui no versículo 10. Também sejam estes, os diáconos, primeiramente experimentados, e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Muito bem, ninguém pode ser investido no cargo de liderança espiritual sem antes ser avaliado com seriedade. Antes de alguém ser investido na função de diácono, esse alguém deve ser avaliado. E que tipo de avaliação é essa? Não é avaliação doutrinária aqui. Ele tem que abraçar a fé cristã, ortodoxa, não tem dúvida, mas a avaliação que é mencionada aqui não é a avaliação da doutrina da pessoa, ainda que isso deva ser feito. Por que não é? Porque o texto fala, se mostrarem irrepreensíveis, é a conduta da pessoa. Já vamos falar o que significa ser irrepreensível nesse texto. A palavra irrepreensível que aparece aqui é diferente da palavra irrepreensível que aparece no versículo 2. É outra palavra. Significa a mesma coisa, basicamente, mas é diferente a palavra irrepreensível no 10 do irrepreensível do 2. Ok? E nós vamos ver o significado disso depois. Mas notem, o diácono tem que ser primeiramente provado, tem que ser primeiramente experimentado. E o que significa isso?
Essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é uma palavra usada para experimentar, para provar metais. Para ver se um metal é verdadeiro ou falso. Nós temos que, quando formos avaliar um diácono, o que os irmãos devem observar é se ele é um homem verdadeiro ou se é um crente falso. Isso não dá para a gente fazer conhecendo a pessoa em uma semana. Isso nós só podemos fazer convivendo com essa pessoa. E por que é importante essa análise? Aqui na nossa igreja nós fazemos assim. Nós dizemos assim, olha, este aqui é um candidato ao diaconato. Os irmãos devem observar a vida desse homem. E aquele homem fica até meio assustado, porque toda a igreja passa a observá-lo. Como ele reage, como ele é nos negócios. Eu pergunto, no dia em que ele vai ser investido e votado, eu pergunto para a esposa dele, na frente de todo mundo. Eu leio o texto e falo, você é isso. Sou, ok. Eu pergunto para a esposa, é verdade o que ele falou? A esposa se levanta e fala, é verdade. Em casa ele é assim? Ele é assim em casa. Então isso tudo que está aqui, ele não é só aqui na igreja, é em casa também? É em casa também. Nossa, pastor, que medo. É. Ele é provado. Ele tem que ser provado. Por quê? Porque, irmãos, imaginem, o verbo é usado para testar metais. Já imaginou, se você chega numa loja para comprar uma aliança, bodas de... Tem tantas bodas hoje? Não, nem sei mais, né? Bodas de prata, bodas de... Tem até de macarrão, tem, né? Tem boda de macarrão, bodas de feijão, bodas de arroz, não dá para acompanhar. Mas você vai comprar uma aliança para qualquer bodas lá. E você compra essa aliança crendo que ela é verdadeira. E descobre depois que ela não é. Qual é o seu sentimento? Prejuízo, perda, sentimento de ter sido enganado, tristeza. Eu já comprei uma aliança falsa. Eu já comprei, mas eu quis comprar. Paguei R$1. A minha aliança de casamento eu perdi. Eu não uso aliança. E eu ia fazer uma viagem longa, fora do Brasil, e a minha esposa disse para mim, você não pode viajar, né? Um quarentão bonito que nem você, né? Você não pode viajar por essa Europa, por aí afora, pelo mundo afora, sem uma aliança. Falei, ok, então vou. Eu perdi minha aliança, não sei onde eu perdi, já revirei minha casa inteira, não acho lugar nenhum. E fui comprar uma aliança. Quando eu fui ver o preço da aliança, era o preço da viagem. Então eu falei, não, eu não vou comprar essa aliança de jeito nenhum. Aí fui numa loja de bijuterias e tinha uma aliança linda, grossa assim, ó. Falei, quanto é isso aqui? R$1. Falei, vê 2 para viagem. Falei, ela dura 1 mês? Dura? Opa, então é essa que eu preciso. Comprei a aliança linda, grossa assim, aquelas bem, né? Então, coloquei no dedo bonitona assim e fui viajar. Né? Então, andava lá, se alguém queria me paquerar, eu fazia assim. Né? Simone ficou tranquila vendo a aliança. Mas o que aconteceu quando eu voltei? Meus irmãos, aquela aliança ficou tão feia. Ela foi ficando preta. Ela foi soltando tudo. Eu tinha até medo que aquilo não saísse mais do meu dedo. Né? E apodrecesse tudo. Eu falei, isso aqui é um lixo, isso aqui. É uma coisa horrível isso aqui. Arranquei aquilo, joguei fora. Lixo, não presta isso aqui. Isso é o ouro falso. No começo ele é lindo, mas depois é uma coisa horrível, é feio até olhar. Por isso, quando eu vou escolher um diácono, por isso, quando eu vou escolher um líder da igreja, eu devo avaliar, eu devo provar, é ouro ou é lata com um verniz por cima? Diáconos, vocês que estão aqui hoje, os 4 que estão aqui hoje, vocês são ouro? De verdade? Ou são lata pintada?
vocês devem ser ouro de verdade. E vocês devem provar isso. Como? Como eu provo que sou ouro de verdade? O texto fala, se vocês se mostrarem, diz o texto, irrepreensíveis. E o que significa isso? Sabe o que significa irrepreensível, basicamente? Alguém que não precisa ser levado para o tribunal. Quem é que precisa ser levado para o tribunal? Quem é a pessoa que tem que ser levada ao tribunal? A palavra irrepreensível, o que significa isso? Alguém que não tem que ser levado para o tribunal. Quem é a pessoa que tem que ser levada para o tribunal? Quem você levaria para o tribunal? Alguém que aluga a sua casa e não paga o aluguel. Alguém que tem uma dívida com você e não resolve essa dívida. Alguém que ofende você terrivelmente, ofende a sua moral, o seu caráter. Alguém que causa prejuízos a você, vende a você gato por lebre. Essas pessoas, o que nós fazemos com elas? Levamos para o tribunal. O diácono não pode ser alguém cuja conduta inspire nos outros o desejo de levá-las ao tribunal. Ele não pode ser assim, um enganador. Alguém que tem artifícios, artimanhas nos seus negócios e causa dano ao outro, causa prejuízo ao outro e coloca no coração do outro o desejo de processá-lo. Não pode. Ele mostra que ele é ouro quando ele não desperta esse desejo nos outros. O mundo em que nós vivemos, irmãos, está repleto, cheio de gente que causa na gente o desejo de levá-las ao tribunal. Recentemente lá em Atibaia, uma mulher comprou um cachorrinho, aquele salsicha, pequenininho assim, salsicha, R$300, o filhote. Quer pedigree? Com pedigree é 400. Não, sem pedigree. Eu arrumo um pedigree para você? Não. 300 só. Comprou o cachorro, salsicha, salsichinha, bacê, se chama, R$300. Levou o cachorrinho para casa pequenininho. Meu cachorrinho de raça. O cachorrinho começou a crescer. Cadê o formato de salsicha desse cachorro? A perna desse tamanho. Salsicha tem a perna assim. Perna desse, parecia um cavalo, o cachorro. Mas eu até hoje, eu vejo esse cachorro, dá vontade de chorar e dar risada ao mesmo tempo. Eu conheço esse cachorro, é meu amigo, esse cachorro. Né? Conheço pessoalmente o cachorro. Né? E o pior, deram o nome para o cachorro de João Calvino, é o nome do cachorro. Esse é o nome do cachorro é esse, João Calvino. Né? Foi para brincar comigo que fizeram isso, né? Mas o cachorro parece com tudo, menos com uma salsicha. E as pessoas foram procurar a loja. E os lojistas disseram o seguinte: olha, lamento muito, você deu azar. O quê? Acontece com qualquer um. Mas moça, eu paguei R$300 num vira-latas. Acontece, é dura a vida, né? A vida é dura. Fizeram isso. O que isso despertou em quem comprou o cachorro? Eu vou processar. E processaram. E ganharam. E pegaram os R$300 de volta e ficaram com vira-lata. Então, vira-lata saiu de graça, veio de brinde. Está lá até hoje, vira-lata de brinde mais o dinheiro. Mas notem, essas coisas corriqueiras da vida que eu estou contando para os irmãos, essas coisas corriqueiras da vida revelam o caráter das pessoas. Mostra se elas são ouro ou uma lata pintada de dourado. Os diáconos não podem despertar nos outros esse desejo de ir ao tribunal. E nós, que não somos diáconos, olhando para um padrão como esse, devemos dizer: eu devo ser assim também. Eu também. Eu não posso, com os meus negócios, com o meu trabalho, com a minha postura, despertar nos outros o desejo de ir ao tribunal. Eu devo ser ouro.
Eu quando provado pela fornalha do tempo, quando provado pela fornalha da experiência humana, quando provado pela fornalha das experiências comuns do dia a dia, do trabalho, da escola, das amizades, quando provado por isso, eu devo revelar na minha vida que eu sou ouro. Eu devo ser assim. Eu não posso ser diácono, talvez, mas eu devo diaconizar. E para diaconizar com a consciência limpa e pura, como Paulo fazia, eu devo ser ouro. Você é ouro. Você é ouro. Quando o Senhor olha para você, você é a ovelha dourada do Senhor ou não? Quem é você? Você é a aliança de ouro maciço, irrepreensível, reto como uma flecha, consciência pura, retidão doutrinária. Mantenha o mistério da fé com uma consciência tranquila. Pode ser provado pelas diversas experiências da vida e mostra: eu sou reto, eu sou de ouro. Ou você é só lata, pintada com tinta dourada, que vai desbotar, que vai mostrar que não tem valor. Nem todos nós podemos ser diáconos, mas todos nós devemos conservar o mistério da fé, com uma consciência limpa e mostrando a todos que nós somos ouro, ouro do tesouro do Senhor. Vamos orar pedindo isso a Deus. Santo Deus, vem nos ajudar, Senhor. Vem nos socorrer. Ó Deus, nós queremos que o seu manto de bondade nos cubra. Nós queremos ser sufocados pelo seu manto de bondade. Nós queremos ser inundados pela força do seu Espírito, que transforma, que aquece, que cura, ó Deus. Ó Deus, queremos ser ouro. Queremos, quando provados, queremos revelar que somos ouro puro. Queremos ser pessoas retas. Queremos ser pessoas santas, com uma consciência tranquila, abraçando a fé verdadeira com uma vida reta. Ó Deus, dá-nos isso. Para isso dependemos da sua graça. Para isso dependemos do seu favor. Por isso, ó Deus, estende sobre nós o manto da sua graça e vem nos cobrir. Ó Pai, tantas vezes nos desviamos, nos preocupando com coisas tolas, com palavras vazias, com reclamações sem importância, com murmurações que saem da nossa boca no dia a dia, que mostram que estamos com os olhos em lugares diferentes daqueles que o Senhor quer. Vem nos ajudar, para que os nossos olhos se voltem para o que realmente importa. Que nós avaliemos se estamos firmemente apegados à sã doutrina. Não permita que ouçamos as heresias dos maus, mas que nos apeguemos à sã doutrina com vigor. Não nos deixemos enganar pela voz suave dos mentirosos. Ó Deus, ajuda-nos também, para que nossa consciência seja leve, pura, boa. Não permita que nós acalemos por nossa maldade, mas que ela nos incomode sempre que errarmos. E ó Deus, que ao servirmos ao Senhor,
nos aproximemos do Senhor sempre, com a consciência leve, com os nossos pecados confessados e abandonados. E, ó Deus, que no nosso dia a dia mostremos aos outros a qualidade do metal que somos. Que a nossa vida revele o tipo de metal que somos. Trabalhe em nós essas coisas, para a glória do Senhor. Precisamos disso, ó Deus. Estamos cansados. Estamos cansados de coisas em nós que não nos agradam. Estamos muito cansados disso. Vem nos transformar. Vem atuar em nós. E vem nos transformar nesse metal precioso acerca do qual lemos nesta noite. Pedimos essas bênçãos. Pedimos por nossos diáconos. Ajusta-os mais e mais a isso. Pedimos por todos nós. Em nome de Jesus. Amém.